Agradecendo mais uma vez ao Renato e ao Rugart, nós vamos então iniciar a nossa palestra desta noite. Centro Espírita Escola de Almas é a palestra que será proferida pela senhora Helena Bertoldo da Silva, trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, o de Navegantes. É escritora da editora da Fergues e voluntária da ALE, área do Livro Espírita, e também coordenadora da sala de leitura. Meus irmãos e irmãs, boa noite. Eu vou ficar aqui porque daí eu posso acompanhar a leitura com vocês. É uma alegria muito grande estarmos juntos nesta noite para refletir sobre a mensagem espírita. E antes de iniciar, eu quero parabenizar essa instituição. Um século de vida, disseminando a doutrina dos espíritos aos porto-alegrenses e também de outros pagos, né? Porque na instituição não vêm só pessoas de Porto Alegre. Então, para esta noite, trouxe uma reflexão. A Magda, né, me convidou aqui em nome da instituição para o aniversário, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Centro Espírita, olhando o Centro Espírita como uma escola de almas. E a gente vai refletir. O que nós fizemos numa escola? Eu vejo aqui muitos pais, muitas mães, que estavam ali amando, apreensivo, primeiro dia de aula do filho, né? Recomendações 1000, cuidados, a escolha da escola, o assessoramento a essa vida de aprendizagem do filho. Então, nós, pais e mães, sabemos que a vida é uma escola e a gente precisa estudar e estudar-se, né? Então, quem sou, por que estamos aqui, como estou fazendo essa vida, né? Como é essa vida nesse lar? Isso são reflexões internas para nós, antes de entrarmos ali nos slides. Aquela conversa entre esposo e esposa, ou simplesmente companheiros de vida, né? Aquele diálogo. Qual é o propósito da nossa vida? Por que nós nos reunimos sobre esse teto, sobre essas 4 paredes? Quais são os nossos maiores desafios? E o Evangelho do Cristo e o princípio espírita têm todas as respostas para nós. Então, vamos avançar o slide, sintam-se cumprimentados e abraçados, só um pouquinho agora. Escola de Formação de Almas. A gente fica perguntando que centro espírita que é a escola de formação de almas. Você conhece algum? Você conhece algum? Casal, né? Conhece algum? Não é casal, tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem do Centro Espírita Escola de Almas, um que eu conheço. Pode passar um clique? Nós estamos sob o teto de uma escola de almas. E o que se faz numa escola? Não só se estuda, se aprende, se troca, se interage, se respeita, se busca amar. Porque quem disse a frase assertiva, eu amo todos vocês, foi o Cristo de Nazaré. Quando ele escolhe os apóstolos, ele está ali na beira d'água com os 12, e ele abraça e diz, eu amo todos vocês. Desde o início vocês têm estado comigo, mas agora as multidões são grandes demais para que eu leve a minha palavra sozinho. E ele olha para os 12 que ele já chamou e diz, vocês são meus apóstolos, eu lhes dou autoridade de minha palavra. Curem os doentes, expulsem os demônios,
Nada leve com vocês, nem pão, nem dinheiro, nem aquele alforje, aquela bolsa cheia de suprimentos. Vocês só precisam das pessoas. A missão de vocês começa neste mundo e termina no outro. Isso o mestre falando para os seus discípulos. É um trecho do filme Jesus. A gente sabe que o cinema nem sempre é fiel, mas a linha dorsal de um filme, ela traz a realidade do que é ser dito. Então, nós estamos numa escola de formação de almas. E eu sentei ao lado dessa moça, o seu nome é? Kátia. A Kátia. E a Kátia falando, olha, Helena, nós temos estudos, lembra que você estava me dizendo tal, e tem atividade até de manhã, né? Isso. Isso, ótimo. Então, a gente aqui na União Espírita, uma escola de almas, às vezes a gente fica se perguntando, será que eu preciso estudar a doutrina espírita? A gente às vezes se pergunta, né? A gente busca ter uma vida voltada ao bem, a gente busca cumprir os compromissos familiares, profissionais, até os compromissos de lazer, e a gente pensa assim, puxa, já li esse evangelho tantas vezes, né, esse livro dos Espíritos, e a gente faz o evangelho no lar. Vou pegar uma lição aleatória, tá, Kátia? Cai desprendimento dos bens terrenos. Não é comigo, a gente pensa às vezes, né? Daí dá para o marido abrir, desprendimento dos bens terrenos. Daí para o filho, troca o evangelho, troca, esse já está viciado, o teu pai e a tua mãe, abre sempre nessa página. Daí vem um novinho, tinindo, e daí a pessoa pega, eu até vou virar de perna para o ar e vou girar. Abre, desprendimento dos bens terrenos. E o apego não é só aos bens, ao dinheiro, ao status, os afetos. Os músicos falaram aqui, né, que um dia a gente vai deixar a vida física e vamos levar só os valores morais. E muitos deles nós aprendemos nessa escola de almas. A gente leva os pendores do amor e os pendores dos erros também, né? E vai para o espaço, reflete e implora uma nova chance de renascer. Missionários da Luz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada por André Luiz a Francisco Cândido Xavier, é um tratado de reencarnação. E Obreiros da Vida Eterna, também ditado pelo mesmo André ao Chico, é um tratado de desencarnação. Então, são obras que vão nos fortalecendo. Pode passar, por gentileza? Então, o que são os centros espíritas? Nós estamos sob o teto de um deles. Pode passar, meu amigo. Então, aqui a gente pegou algumas definições, tem outras tantas. Centro espírita são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho praticados dentro dos princípios espíritas. E o que é o princípio espírita? Aquela base fundamental, a existência de Deus, a existência do espírito, a relação decorrente dessa existência, né? A comunicabilidade com os mortos, que ela acontece através da mediunidade, a existência de Deus, as leis morais, etc., etc., e a lei de ação e reação. Entre alguns, tem mais, né, Kátia? E a vida é uma grande lavoura. Todos os dias nós contemplamos a parábola de Jesus e o semeador saiu a semear. Então, uma coisa que essa escola de almas nos ensina, no momento é muito urgente a seleção das nossas sementes. O que nós estamos plantando, o que nós estamos semeando.
porque a colheita é sempre de acordo com o plantio. Jamais eu colherei o plantio da Magda. A Magda jamais colherá o meu plantio, certo? E quando Cristo fala no semeador, na parábola, ele não fala em arrendamento de terra, ele não fala se esse semeador vai ter empregado, ele não fala onde o semeador comprou as sementes, ele fala do movimento. O semeador saiu de si e saiu a semear. Na família, na sociedade, no voluntariado do centro espírita, etc. Pode passar outro, por favor? Então, são escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Podemos ir adiante. São postos de atendimento fraternal para todos que o buscam, com o propósito de obter atenção, esclarecimento, ajuda, consolação. A fonte de pesquisa é o livro Orientação ao Centro Espírita, da FEB, que foi atualizado em 2020. Essa obra, antes de ser aprovada pelo Conselho Federativo Nacional, ela peregrinou por todos os centros espíritas do Brasil. E a Kátia pode dizer, mas eu não lembro dele aqui na União. Porque para a composição desses textos, todas as federativas se envolvem. Todas as uniões distritais, as uniões municipais. Isso nos chega pedindo aval, sugestão de trabalho, nos chega pedindo levantamento de dificuldades que nós temos. E depois é discutido e aprovado. Ele não desceu da Federação Espírita Brasileira. Ele subiu das experiências diárias do Centro Espírita, da nossa nação, para o Conselho Federativo Nacional estudar, porque não pode ter uma linha ali que seja contra o princípio espírita, contra a moral evangélica e que pregue a desunião. Então, todos aqueles que buscam o centro espírita, quem são aquelas pessoas que buscam o centro espírita? Se nós tivéssemos tempo de conversar com todos, né, cada um teria a sua história, os seus motivos. Então, tem uns blocos assim que a gente fala. Tem aqueles que chegam vulneráveis, tem aqueles que chegam desesperados, tem aqueles que chegam buscando soluções para os seus problemas, tem aqueles que chegam querendo conhecer a doutrina dos espíritos e tem aqueles que chegam querendo trabalhar, certo? Então, as mãos que se estendem não podem ser dispensadas, mas é preciso orientar essas mãos. Como se faz a doação? A quem se faz essa doação? Qual é a literatura, a obra basilar, onde se ensina a fazer a doação? E qual é o sentimento que envolve essa doação de trabalhadores que nós vamos fazer? Ele está contido na moral evangélica de Jesus, no Evangelho. Podemos passar, amigo. E agora aquela pergunta que não quer calar, Kátia. Eu não vou responder para vocês, certo? Daí, será que nós precisamos estudar a doutrina espírita? É uma questão, certo? A gente vem no espiritismo desde criança, né? A gente está, talvez há 20, há 30, há 50, perfeito, maravilhoso. Faz meio século que nós entramos na doutrina. E quanto tempo faz que a doutrina habita nossos corações? Quanto tempo faz que nós praticamos essa bendita doutrina? É esse segundo tempo que vale, certo? E o Evangelho está permeado disso. Mas não nos entristeçamos, nem ficamos assustados. É passo a passo. O importante é o esforço de cada dia.
E daí eu fiquei em dúvida, né, Mágia? Daí eu digo, bom, eu não vou responder essa pergunta, eu, Helena, cidadã imperfeita, né, irmã? A senhora que está me olhando de óculos aí com esse rosto simpático. E daí eu digo, não, vou perguntar para quem sabe. Qual seria a opinião de Jesus sobre estudar o Espiritismo? Nos seus discursos, essa sentença é um complemento de uma fala final dele, que ele fala do que ele oferece, que ele fala das necessidades humanas, e conhecereis a verdade vos libertará. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Então a gente já fica mais serenado, né? Jesus nos orienta ao conhecimento. E daí, qual seria a opinião de Allan Kardec sobre a questão do estudo? Pode passar, amigo. E lá no Livro dos Espíritos, item 8º da introdução, tiramos uma frase de lá. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Você controla o meu tempo, tá? Porque senão... Certo? Então, um estudo sério é a continuidade que se lhes dá. Se os senhores me permitem, vou contar uma história que ouvi dos lábios da nossa querida Cecília Rocha, que foi a iniciante do estudo sistematizado, né? E o Rio Grande do Sul é pioneiro de muitos estudos, área de infância e juventude, estudo sistematizado da doutrina, área da família. Então, ela conta que um dia chegou um senhor lá na FEB, em Brasília, e disse, irmã Cecília, eu estou me mudando para estado tal. E já vi até o centro espírita. E o dirigente disse assim, você estuda o espiritismo? Eu digo, claro. Se você podia trazer um referencial, daí ele pergunta, tem um atestado aí, irmã Cecília? Daí ela disse assim, olha, eu posso fazer um documento dizendo quando você entrou nos estudos, o período que você permaneceu aqui, passa tal dia, que isso depende de pesquisa. Daí quando chegou o dia, ele estava lá. Irmã Cecília fez o meu atestadinho, ele chamou de atestadinho. Daí ela olhou para ele e disse assim, eu levantei todos os dados, mas eu não fiz ainda porque eu gostaria de falar com o senhor. Daí ele ficou parado, olhando. Daí ela disse assim, revendo as anotações das planilhas de estudo, eu vi que o senhor começou a estudar na FEB em março, ficamos muito felizes. Em abril o senhor não veio nenhuma vez, o senhor veio na última semana de maio, junho, julho, o senhor também não veio. E o senhor pegou a primeira semana de agosto, mas tem uma coisa legal, outubro o senhor fez o mês inteiro. Daí ela disse, se eu escrever um documento para o senhor, eu vou ter que narrar essas verdades. Não me pergunte como terminou a história, né? Vou contar ela pela metade. Podemos ir adiante? Então, a continuidade. E a opinião de Bezerra de Menezes é o patrono desta casa? Puxa, vamos lá então. Olha o que Bezerra diz, Reformador, agosto de 2005. Trabalhemos servindo e sirvamos estudando e aprendendo e guardaremos a convicção de que na bênção do Senhor estamos e estaremos reunidos uns com os outros, hoje quanto amanhã, agora e sempre. Então, o nosso querido e amorável Bezerra é a favor do estudo, certo? Então, trabalhemos servindo e sirvamos estudando, né? Nas singelas profissões ou profissões mais destacadas no mercado da vida, nós vamos ver, para fazer é preciso aprender, certo? Agora eu digo, Kátia, você vai fazer um bolo, ela nunca fez,
Daí eu coloco ali farinha, fermento, certo? 4 horas eu passo para ver se já está pronto. Não, tem que dizer como é que se faz, quanto tempo fica no forno. Foi assim nos nossos trabalhos profissionais. A gente teve orientação, né? Então passamos adiante. Eu acho. E daí a gente pegou a opinião de Emmanuel. Eu não sei, Emmanuel tem um rostinho de estudioso, eu acho que ele vai pegar pesado com a gente. A seara do bem que Jesus nos descortina se revela por trabalho árduo, com alicerce no espírito de equipe. Serviço de confraternização, apoio mútuo, que os tarefeiros de corações interligados e mãos unidas são convocados a duro labor, começando pelo burilamento de si mesmo. Então, como é que a gente vai se burilar? Estudando-se. E daí a gente fica perguntando, mas o que eu preciso mudar? Algumas décadas atrás, nós estudamos um curso, no tempo que a FEGS oferecia cursos lá na André da Rocha, né? Agora os núcleos de treinamento e estudo se espalharam, tem online, os interessados pedem, né? As áreas atendem. E o Jason do Camargo fez um exercício no curso dele, numa tarde, lá na André da Rocha, número 49. Se a gente está em dúvida, o que precisa melhorar, a gente pega uma folha de ofício, dobra no meio. Direita, Jesus. Capítulo do Evangelho, o Homem de Bem. Esquerda, Helena Bertoldo da Silva. E vai pontuando ali. É bom, humano, faz o bem pelo bem, não lança anátema à religiosidade alheia, compreende, etc. E a gente vai vendo o que a gente pode, faz ou não. Mas não é motivo de tristeza se nós não fizermos muita coisa dessa comparação. É tempo de recomeçar, é tempo de fazer, é tempo de mudar o dial dos nossos locais de pensamentos mais frequentes. Vivemos em plena transição planetária, que não começou nesse 23 de abril, mas que já está acontecendo há algumas décadas. Então, nós estamos tendo essa oportunidade de avaliar e de mudar. Mas estou nos esforçando, alguém pensou. Estou me esforçando, mas ninguém vê, as pessoas não notam. Quem precisa notar é Deus e Jesus, não as pessoas. As pessoas vão ver, elas vão ver que a gente está mudando no nosso comportamento, certo? A gente chegava, estava meio impaciente, hoje a gente chega mais sereno. E daí chovia, a gente não vinha trabalhar no passe, porque tinha vários aplicadores, né? E agora não, a gente comprou uma capinha, um guarda-chuva, uma galocha e vem. Então o outro vai percebendo. E na família, meus amigos, nós gostaríamos que todos os nossos afetos fossem espíritas, né? Às vezes nós observamos assim, puxa, mas a atitude do Pedro, do Paulo, da Teresa, da Helena, da Magda, da Kátia, foi tão absurda. Continuemos convidando e continuemos exemplificando. Cada alma tem seu tempo. O que nós podemos fazer é não desamparar, convidar para os seminários como este, convidar para as palestras doutrinárias, convidar para os eventos espíritas, presentear com um livro de leitura agradável que esclareça, seria a nossa parte. Por quê? Nós somos uma individualidade espiritual e imortal. Nosso filho é outra individualidade, nossa nora é outra, nossos netos são outros. E tudo no clã familiar, a família é um reencontro de almas que já conviveram. E nos reunimos ali para apoio mútuo.
para exercitar a paciência, para exercitar o amor, para exercitar a esperança. A gente não pode resolver por eles as situações. E aqui, quem é facilitador de estudo sistematizado conhece esse livrinho, né? Isso. A gente vai dar uma passada rápida. Pode passar, Nini. Quais seriam os benefícios de estudar a doutrina de forma sistemática? Sistemática semanal, ou pode ser mensal, ou pode ser quinzenal, sugere que seja semanal. Mas sequência, não pode ser aquele atestadinho que pediu o irmão que falou com a Cecília. Vinha, abriu uma janela. Não vinha, abriu uma lacuna. Porque daí não há uma sequência e vai faltando os aprendizados. Vamos adiante, então? Kardec, eu perguntei para Kardec aí, pode dar outro clique? Por favor. Isso, mais outro agora, que eu acho que vai iluminar a tela. Então, Kardec fala num curso, que esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas. Está lá no projeto 1868 de obras póstuma. Então, é a disseminação do espiritismo de forma transparente. E penso que todos os senhores, as senhoras, os jovens estudam a doutrina, se não for aqui, em outro lugar, ou mesmo sozinho, mas o estudo em grupo é uma interação, é um aconchego, é um acolhimento. São várias mentes pensando. E as trocas, né? Se nós pudéssemos ver na dimensão espiritual uma reunião, um encontro de estudo sistematizado, nós não estamos sozinhos ali. A dimensão espiritual das reuniões de estudo, dimensão espiritual do atendimento fraterno, dimensão espiritual da recepção, dimensão espiritual da aplicação de passe, a vida comum no universo acontece nas duas dimensões. Agora, imaginem essas dimensões iluminada por um centro espírita que há 100 anos atrás alguém fundou, alguém se interessou em aprender essa doutrina, alguém lançou o olhar sobre sofrimento. Então, nós temos muito auxílio da espiritualidade, muito, muito que a gente às vezes nem imagina. Vamos lá para o livro dos espíritos, os anjos guardiões, os espíritos protetores. O Criador nos ofereceu uma alma para cuidar só da gente, nos proteger, nos orientar, nos intuir. E uma pergunta é só para mim e para a Magda agora. A gente tem conversado com o nosso anjo guardião? A gente tem partilhado, Helena e Magda, as nossas dores, as nossas aflições com eles. Eles estão ali com os braços estendidos para nós. Podemos passar. Eu acho que já passou até 2 horas, vai lá. Pode dar mais 2 cliques, por gentileza. E aqui Kardec, olha o que ele traz, a Gênese, capítulo 18, são chegados os tempos, itens 19. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra. Só o progresso moral. Refreando as paixões más, fazendo que reine a concórdia, a paz e a fraternidade. E que progresso moral é esse? Então, a ética da moralidade é o bem, é a reciprocidade, fazer para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse, né? E o livro dos Espíritos, quando ele fala na duração dos sofrimentos, a gente vai lendo ali e vai depreendendo. O sofrimento da Helena, da Magda, o sofrimento da humanidade encarnada e da humanidade desencarnada é gerado pelo nosso afastamento de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, a gente
têm dores mais intensas, como é que eu vou explicar? Somos espíritos a caminho, ainda temos sombras na alma, isso não deve nos envergonhar, deve nos alertar para acender a luz, pegar a nossa candeia e colocar sobre o alqueire, para que essa luz ilumine a nós outros. Então, estamos a caminho com necessidade de renovação. Então, é importante que a gente tire uns tempinhos do dia para fazer uma conversinha particular com a gente. Como é que eu estou andando? Como é que foi o meu dia? O que é que eu fiz? Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, lembram que no final do dia ele dava uma pensada. Vamos adiante? Não posso nem dizer que está quase no fim, porque falta um pouquinho. Quanto tempo? 5 minutos? 10 minutos. Os benefícios do estudo, você pode passar todo o cartão, que depois eu falo. Isso. Tem mais outro? Não, são esses. O benefício de estudar a doutrina é pessoal, ele favorece o progresso moral. O Espiritismo nos alerta, assim, sobre as nossas atitudes diárias, aquelas que nos fazem mal, aquelas que nos fazem bem. É institucional, exercício de fraternidade e trabalhadores compromissados, né? Imaginem nesse espaço iluminado por Jesus e pelo princípio espírita, como são os centros espíritas, né? Todo o grupo de trabalhadores da União estudando, cada um sabendo a sua competência, cada um sabendo a necessidade de troca, o respeito entre si, a humildade de aceitar uma crítica, né? Às vezes você pode ser minha coordenadora e eu estou cometendo algumas faltas, certo? Daí você vai conversar em secreto comigo, né? Primeiro, diz o Evangelho, você tem que dar uma pensadinha. Será que eu não faço isso que eu vou chamar a atenção da Helena? Se faz, não chama. Porque daí eu sou espírito muito inferior, eu vou dizer para ti, mas tu fez na segunda. Não. A necessidade que a gente se una, que a gente colabore um com os outros. Muitas vezes, meus irmãos, no grupo de trabalhadores de uma instituição, há infortúnios ocultos, imensos, e é importante que o olhar do dirigente, dos companheiros, sejam perspicazes. Você chegava sorrindo toda semana, um exemplo, agora se percebe que o teu rosto está tristinho. Então, uma conversa, tudo bem contigo, estou te achando tão quietinha. Então, a importância, isso é o grupo se retroalimentar. Bezerra é patrono dessa instituição. Que bom! Quanto mais nós nos amarmos, nós nos compreendermos e entender a doutrina dos Espíritos, mais nós vamos perceber essa proteção de Bezerra. Ele está sempre nos protegendo, certo? E social, formação de homens e mulheres de bem. As pessoas que ouvem uma palestra, elas refletem, elas vão para casa pensando, né? As pessoas que participam do estudo vão para casa pensando, a gente vai. Mais uma, eu acho que nós vamos, só tinha 10 minutos. Pode passar, agora já são 5. O estudo proporciona diretrizes para a transformação moral, perfeito, próximo. Unidade de princípios espíritas, é só um resumo. O que é unidade de princípios espíritas? Não é uniformidade, certo? Nós temos em torno de 420 centros espíritas no estado do Rio Grande do Sul. Essa leitura é de dezembro do ano passado, porque alguns se federam, outros se afastam, os novos estão nascendo. Já terminou?
os novos estão nascendo, né? Nós temos 420 centros espíritas, mas nós não temos 420 espiritismos. Nós temos só um. Ah, mas no Nordeste é diferente. Por quê? As reuniões de estudo sistematizado lá vão ser numa temperatura mais alta. Mas Jesus continua o mesmo. A doutrina continua o mesmo. O livro dos Espíritos vale em época de frio, em época de calor, em época de vento, em época de enchente, em época de pandemia, que nos gravaram grandes lições na alma. Podemos passar. Isso. E a propagação da doutrina espírita pode ir passando. Pode passar todo ele. Fé raciocinada, formação de trabalhadores esclarecidos, entendimento e prática da caridade. Pode ir passando, amigo. Desperta a consciência da imortalidade, né? Porque os irmãos e as irmãs e os jovens pensar, já pensou se a gente achasse que fosse durar para sempre? A gente não ia nos cuidar, nos envolver, cuidar da saúde física, cuidar da saúde moral, mudar os nossos hábitos, né? E a vida é uma só, se nós pensássemos. Então era a lei do ganha, a lei de Gerson, né? A gente gostaria de ser sempre ganhar. Podemos... Oi? E assim Deus nos acuda. É, pode passar rápido. Esse material fica à disposição da casa, tá? Se vocês quiserem, para estudar, para acrescentar, para avaliar, fique muito à vontade. Pode passar, meu amigo. Pode passar, que a gente já está. E o que o estudo proporciona? A construção de uma sociedade solidária, fraterna e justa. Em síntese, uma sociedade evangelizada. É para agora? É a curto prazo? É a longo prazo? É passo a passo. E é importante não parar. Se não fizermos nada, não tem problema. A gente começa agora a fazer. E quem já está fazendo, continue sempre com esperança, sempre com fé. Podemos passar. E aqui vinha de luz, capítulo 124, o som. Então, ali, ó, afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre. O que é isso? Nas dúvidas das nossas decisões, o que Jesus faria se estivesse aqui? Certo? E para que a interferência individual não se faça nota dissonante do sublime concerto do serviço redentor. Vamos trazer o seminário aqui, né? Tão abençoado, tão organizado. O que é afinar a trombeta pelo diapasão do Cristo? Com certeza, a instituições fez várias reuniões para esse seminário. Imagine se cada um puxasse para o seu lado. Não, eu quero assim, Cátia. Daí ela dizia, não, tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Esse seminário é para quê? Para comemoração, para esclarecimento, para levar a doutrina. Então, vai ser no propósito do Evangelho, no propósito da humildade, em termos espírito de equipe, certo? Todos trabalhando por uma mesma causa. Tem uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo que se chama o ponto de vista, certo? Então, nós estamos na doutrina não para desenvolver o nosso ponto de vista. A mensagem do Evangelho é clara. Ah, mas eu não posso opinar? Claro que pode. O próprio Kardec fala que é importante as discordâncias, certo? Mas elas não devem gerar a dissensão, a ruptura, certo? Então, muitas vezes não estamos
contentes assim, mas a gente sai, puxa, eu vi que pegaram todas as ideias, a minha não. A gente vai para casa, lê o evangelho antes de dormir, faz o evangelho no lar e volta bem faceiro na semana que vem para cumprir aquela ideia do irmão, porque a gente viu que aquela ideia era um ganha-ganha. Um ganha para todos, um ganha para todos, um ganha para todos, não era um ganha para mim, certo? Podemos passar. Só, não dá clique ainda, calma. Gente, chegamos no fim, eu nem acredito. Então, a nossa Escola de Almas, Associação União Espírita Porto Alegrense, está há 100 anos de portas abertas para nos receber. Vou fazer uma hipótese assim, certo? Essa hipótese é por minha conta, tá? O vizinho que mora do lado do prédio, né? Vamos imaginar, não sei se vocês moram aqui do lado, não estou falando de vocês. Eu moro do lado, já vamos botar o peso para mim. Eu moro do lado, certo? E daí vou indo, vou chegando. Daí eu chego no mundo espiritual, cabisbaixa, tristonha, né? Chorosa, certo? E aqueles benfeitores amorosos vêm, me aconselham, me levam para a escola espiritual e coisa e tal. E eu fico dizendo, eu não tive culpa, né? E daí naquela reunião amorosa, você não morava do lado da União Espírita? Você nunca se preocupou em ver o que era? Qual é o dia que tinha trabalho? Você viu que sempre entrava gente, saía gente, né? Evangelização de infância e juventude. E dia de jovem, né? Era bem movimentado, aquela juventude falando, certo? Então, a doutrina espírita está a nosso serviço. E o princípio espírita nos faz entender que o caminho para vencer as mazelas de nós almas é trabalhar e servir, é ter fé, é ter confiança, é ter humildade, é aprender a ouvir o outro, aprender a calar mesmo quando nós temos razão e acalmar a alma para ter uma conversa amorosa, certo? Então, pode passar. O Cristo está conosco todos os dias. Vamos nos imaginar no lugar daquele rapaz de jeans e moletom. E vamos imaginar que ele está tendo uma conversa assim com Jesus, na areia desse vasto mar. Mestre, estou encrencado. E Jesus bota a mão no ombro. Siga, sempre estou ao teu lado, ao lado dos teus, ao lado da humanidade. Mas, mestre, e daí Jesus pode até falar o que Abigail disse, bem mais recente que o Cristo. Prossegue. Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque essa sequência de situação serenam os nossos corações. E corações serenados, nós conseguimos encontrar a pequena luz da humildade que existe em nós. Então a gente vai ouvir, a gente vai perdoar, a gente vai amar. É processo. Todos nós podemos fazer. Quem que falou que todos nós podemos fazer? Jesus. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer, até muito mais. Lembram quando os apóstolos não conseguiram resolver a situação? Amigos queridos, já considero todos assim, certo? Vocês são meus parentes, né? A gente tem 3 famílias, a sanguínea, a espiritual e a família humana, certo?
Então, que Deus e Jesus nos abençoe essa casa, que entre nos 101 anos, servindo, acolhendo, orientando, que os seus trabalhadores, os seus frequentadores sejam fortalecidos na luz do Evangelho do Cristo. E quando os sofrimentos, que são saneadores, baterem a porta do coração de cada um, a porta do meu coração, com certeza teremos, além do princípio espírito, da amorosidade de Jesus, o colo de Maria Santíssima, que nos conduzirá através dos dias dolorosos até nós enxergarmos a luz. Muita paz, muito obrigado. Deus abençoe a cada um e aos seus familiares.